Sejam bem-vindos ao Antimatéria, o programa que vai ajudar vocês a explorar as dimensões da cultura pop. Hoje eu vou misturar aqui dois assuntos que normalmente eu jamais misturaria na minha vida, porque primeiro eu não acompanho futebol, no caso. E depois eu nem acho tão legal, mas misturados com o esporte misturado com o jogo de luta, talvez as coisas melhorem um pouquinho, não é, Haterman? Clay? Isso aí. Deixa eu te atualizar, Jeff. O Corinthians foi campeão paulista, o Campeonato aí, Brasileiro tá começando. Pior que eu sei do Corinthians, porque os fogos de artifício fazem a gente lembrar dessas coisas. Mas, Pois é. Futebol não é minha praia. Mas assim, por um lado, eu gosto bastante da ideia, acho que é uma ação marqueteira legal. Por outro lado, eu acho uma porcaria ter o Cristiano Ronaldo no jogo de Olha luta. lá, o spoiler do Haterman, na verdade, porque eu nem tinha falado isso ainda, mas o desculpa. spoiler do Haterman fica por conta de Fatal Fury City of the Wolves, que sai agora esse mês, em abril ainda, dia 24, para todas as plataformas e tudo mais. E eles fizeram uma ação de marketing um pouquinho diferente, que é colocar um jogador de futebol de verdade como um personagem do elenco principal do jogo. Que é um negócio doido, porque eu parei pra pensar aqui, ver se eu lembrava de alguma outra celebridade dentro de algum jogo nesse âmbito, né? E eu não consegui lembrar. A única pessoa que veio na minha cabeça foi a Danica Patrick, mas talvez você nem saiba quem ela é, uma corredora de NASCAR, que ela foi uma personagem do Sonic All-Star Racing Transformed. Aí, ó. Lembra disso? Lembro. Aí você tinha o Sonic, Tails, Knuckles, Danica Patrick. Eu falei, o quê? Shinobi! Era esse o jogo, tá ligado? Aí aqui você vai ter Terry, Rock, Hokutomaru, Mai, Cristiano Ronaldo. O City of the Wolves, ele passa no mesmo universo do KOF? É o Cristiano... Não. Eu ia falar o Cristiano Ronaldo passa o mesmo universo, mas não. Não passa. King of Fighters e Fatal Fury são universos diferentes. Ah, tá. Senão Porque o ele universo podia do- pelo menos encontrar uns jogadores de basquete, jogadores porque de é futebol secando, né? americano, Tipo, ele pá. contar o cara lá, mano. Esportistas como lutadores é canon já, pô, tem muito tempo. Não, mas ele seria sim. canon no mundo do KOF, entendeu? Ah, tá. Aí encontrar os Aí ele caras lá, poderia pô. formar um time, Heavy D. com um time O de boato- futebol, um time de com um jogador de basquete, um jogador de futebol e um jogador de, sei lá, futebol americano. Eu preferiria jogar com o LeBron do que o Cristiano Ronaldo. Porque ele já tava no outro jogo, né? Que foi cancelado. Sei. Eu preferia o Michael Jordan. Não, Michael Jordan Jordan nem joga Ninguém mais. vai ter mais dinheiro pra colocar. Tem que ser um jogador ativo, né? Não, eu poxa? queria, mano. E Eu o Pernalonga. Você não coloca o Pelé no lugar do Coloca o CR7. Michael Jordan. Joga, Pô, tem um seria negócio legal. chamado multiverso. Você pode jogar lá. Então, não pode mais, tá? Não pode. Acabou. Acabou. Foi cancelado. Você Deixa eu podia. só te avisar aqui. Você podia. Irmão, desculpa. Se você não jogou com perna longa quando você podia, acabou a sua Mas se for jogar oportunidade. com o Pernalonga, Mas eu jogo assim- o jogo do Super Nintendo. Não, assim, a gente tem essa introdução do jogador. Inclusive, eu quero saber o que você acha de casa também. Se você vai jogar por causa do Cristiano... É muito isso. Você vai jogar Fatal Fury por causa do Cristiano Ronaldo? Claro que não. Tipo, não. Não, porque tem muita gente que vai, né? Como assim? Aí você bota a hashtag lá, Antimatéria na Cultura, e usa o QR Code pra pegar as redes, se você não tiver ainda, e deixa seu comentário lá, porque isso é importante a gente saber. Eu Se o acho- Cristiano Ronaldo vai impulsionar as vendas. Vai. Eu acho muito legal muita gente vai jogar por causa do Cristiano Ronaldo. Mano, tipo, eu acho que não, cara. Então eu acho que... Vai. Assim, se você Sabe parar- a conta que estão fazendo de Não, parcelaria? não, do não 1% tem, não dos tem nem seguidores conta dele, de né? parcelaria. Se você olhar o Twitter do Cristiano Ronaldo, o X do Cristiano Ronaldo, quando ele fez o anúncio disso no jogo, a última vez que eu olhei tinha 44 milhões de Sim, visualizações. sim. Exatamente, na SNK tinha 300 mil. Mas aí você pegar os números do Cristiano Ronaldo são absurdos. Agora, se você pega o funil de Pra conversão, converter, exatamente. É isso cara, que importa. aí que é o bicho pega. Ele tem Porque que você um vai bilhão. É verdade que ele tem tirando, 1 bilhão vai de tirando. seguidores? Ele tem seguidor pra Se caramba. 1% dos seguidores dele Se comprarem o jogo, ele mas, já ganha cara, a fatura. se já. 0,01% dos seguidores dele comprar o jogo já se paga, já então. é bom pra todo mundo e tudo legal. Também, por que você não acha que, então, que vai dar certo? Cara, não é que eu não acho que vai dar certo. Eu acho que vai dar certo, eu só não gosto. Porque o jogo não tá se vendendo pelo jogo em si, tá se vendendo pelo Cristiano Ronaldo. E eu Não, jogo mas Fatal Fury por causa do Fatal Fury, por causa Mas do você vai Terry. continuar jogando. Não É só por não causa do escolher. Cristiano Ronaldo, Mas é só cara. não Tipo, escolher. O Fatal Fury é do treinador Pokémon bombado? é. né? Aí, ó. Fez muito sucesso na Nintendo Smash Bros. É isso, né? A nova geração não conhece Terry Bogard. Então, conhece por isso que treinador o bombado. CR7 vai vender. Porque ninguém conhece treinador Pokémon Ninguém bombado. conhece Fatal Fury. Todo mundo vai conhecer o Fatal Fury assim, o jogo do Cristiano Ronaldo Vai de ser luta. isso. Vai ser Exato. basicamente isso. Vai ser isso. Vai ser basicamente isso. Vai ser isso. Eu não sei, eu como... se eu fosse o dono do produto, eu estaria muito feliz porque vai vender, eu paguei, dinheiro, vou produzir um King of Fighters melhor, não só uma DLC, enfim.
Não, Agora, a DLC é o Fatal Fury, segundo o Clayton. Pode xingar ele lá. Eu não falei nada, tô quieto. Vai, ó. Assume seus B.O., vamos moleque. puxar o bar dele lá de fora. Tem Tô Instagram, quieto, não falei aqui, nada meu. não. Mas assim, o Cristiano Ronaldo, ele vai estar presente na versão final do jogo, que sai só no final de abril, né? Isso aqui é só uma prévia, porque a gente também teve, no final de março, eu acho, mais ou menos, foi mais ou menos isso. A gente teve um beta, o segundo beta teste do jogo, porque o primeiro eles colocaram à disposição para a galera testar o netcode do jogo, né? Porque são partidas online e tal. Se isso não vai bem no começo, o jogo inteiro afunda em menos de um mês, assim. Então, tiveram alguns problemas, aí eles corrigiram esses problemas e colocaram pra galera logo após o anúncio do Cristiano Ronaldo, que eu achei que ia dar uma impulsionada na quantidade de jogadores, mas não deu, tá? A quantidade de jogadores que veio pro beta foi menor do que do primeiro, né? Mas tudo bem, o pessoal testou, o pessoal gostou e eu fiz a galera jogar também. Porque fazia tempo que vocês não jogavam Fatal Fury, né? Pô, eu acho que a última coisa que eu joguei foi rejogar Real Bout algum dia, algum tempo Real Bout atrás ainda aí. mais antigo Que eu ainda. peguei pra brincar um dia ali no Play e tal, coloquei o arcade stick e fiquei jogando. E Clay, você também não jogou... Não, eu joguei faz 2 dias, por causa do aniversário do Fatal Fury 3. Eu falei, deixa eu jogar um pouquinho aqui, deixa eu relembrar. Vai ser muito cara de Mentiroso, pau, mano. abusado. É muita Mas cara. enfim, o jogo original, que esse é uma continuação do último jogo da franquia. O jogo original é 99, tá ligado? Então, sim. é normal ninguém ter jogado e praticamente 2 gerações de jogadores ter nascido no meio, entre o lançamento do último jogo e do mais novo. Então, não conhecer os personagens, ainda mais um jogo que tem ali uma história com 3, 4 personagens que são clássicos, que nessa versão eles não vêm. Nessa versão vem, mas normalmente não vinha, né? Aí, pelo menos o Andy e o Joe acabam voltando, o Joe Higashi, que são o trio de personagens principais. No jogo original já vem a Mai, né? O Beta tinha a Mai também pra jogar. Sim. Lamentável. E, No beta. mas aí, vocês jogaram o Beta? Joguei. Jogamos. Então, me fala. Não, ó, primeiro, pra mim, assim, Porque senão eu vou falar sozinho. Eu vou contar uma coisa pra vocês. Eu sinto falta, na época que jogo de luta, você tinha os 3 botões de soco, os 3 botões de chute, a defesa perfeita, e golpe especial, e é isso. Tá ótimo. Botão de defesa com 3 de soco, 3 de chute, não, né? Não, defesa pra trás. Você tinha defesa perfeita ali, que você colocava pra trás e fazia a defesinha. Então aí você tá confundindo, porque provavelmente você tá falando do parry, da defesa perfeita, e o parry é pra frente, porque o layout de 3 botões é Street Fighter. A SNK sempre teve o layout de 4 botões, então você era um jogador da Capcom. Eu era. Na batalha Capcom e SNK a gente perdeu um jogador já. Nossa, era da Capcom? Eu era. Nossa. Meu, Street Fighter na veia aqui, mano. Nossa. E aí é normal você pegar um jogo com... Aliás, o Garou, o novo, ele tem um botão a mais, né? Porque o Heavy é um botão Tira esse novo. boneco que não te pertence, sabe? Esse Heavy aí também, mano. O Heavy foi um botão extra que eles adicionaram, realmente. Mas é cansativo. Mas antigamente eram 4 botões e você fazia os cancelamentos com atalhos de 2. Era muito estranho também pra quem não tá acostumado. Dessa vez, um botão extra ajuda, porque você pode fazer os comandos com esse botão, algumas coisas, outras você precisa usar junto. Mas assim, a Garraço, quantidade de informações que você precisa ter pra você ser um jogador, no mínimo, competitivo, é um pouco assustador, mano. Deixa eu falar aqui, assim, muito bom isso que você falou, porque a principal diferença desse Fatal Fury em relação aos outros jogos do mercado, Street Fighter 6, Mortal Kombat 1, Tekken 8 e, cara, Guilty Gear Strive, também é muito importante falar, é que a SNK, ela meio que não ligou pra geração nova. Ela falou, mano, a gente vai criar o jogo que a gente sabe como criar desde lá de 99, que já tinha uma experiência aí de 10 anos, já em 99, né? E vamos manter tudo, adicionar mais um negócio. Mais umas paradas ali pra... Porque a Heavy Gauge, a barra de Heavy, né, que é a barra nova do Fatal Fury, que parece muito com a barra do Street Fighter, a Drive, né, que você usa os comandos, você tem um limite ali. Isso é a novidade do jogo. Todo o resto, tipo, 15 mecânicas de jogo, no mínimo, você já devia trazer de bagagem, senão você tem que aprender na hora, aí você vai ficar, tipo, a sua cabeça explode, que nem a do Anderson, que nem ele tá falando. Mas isso é verdade, porque quando eu comecei a jogar lá, eu senti que eu tava jogando o Garou antigo, porque a jogabilidade é muito parecida. Eles fizeram um trabalho bem forte pra manter, né? Tipo... Porque eu já achava bem difícil o Garou antigo, eu achava mesmo... Sim. Não jogando contra, né? Mas quando você jogava contra a máquina, você entender as coisas. eu já achava ele bem difícil. Aí você vai jogar, porque só dá pra jogar online, né? No beta ali.
E aí eu joguei acho que umas 4, 5 partidas online lá pra entender, depois fiquei no treino pra entender como é que funcionava os Que é golpes. bom também, tudo. tem um treino pra ajudar você a entender, pelo menos saber fazer 3 golpes e partir pro online. E aí eu falei pra eles, eu comecei com o Rock, aí eu falei, não gosto muito do Rock. Você não gostou do Rock? Eu gosto mais do Terry do que do Rock. O Terry é o boneco mais forte do jogo. Aí eu mudei pro Terry, aí eu me encontrei mais com o Terry. E o Terry tem um controle de zona, assim, muito bom, cara. Mano, o soco forte dele é extremamente forte. Não, e aquele combinho de chute fraco, chute forte, chute fraco, chute forte pra você manter a distância ali, sempre pega praticamente esses 2 hits, cara. A Preacher faz isso também, Mas eu tava abusando de um combinho de sair correndo, aí eu dava o socão, gancho, socava ela pai, depois já no Power Dunk já o cara. E tem um dele que é bem bom, você dá o soco fraco, soco fraco, 2 soco forte, o chute, e aí depois você aperta o forte e usa o heavy alguma coisa, ele dá um chutinho lateral, 5 combos, que é quando você tá na SPG. Mas esse negócio de SPG é outra coisa. Eu quero ver, eu juro pra vocês que eu vou assistir uns campeonatos pra ver os caras usarem o tal do Hidden Girl lá. Hidden Gear. Cara, eu quero muito ver, porque assim, você precisa ter 2 barras, você precisa ter o tal do SPG, aí você precisa fazer o comando especial usando o botão do heavy, aí você fala... Mano, quando que eu vou lembrar isso no meio da luta? Calma. Você tá bem? Pô, tá bem? Vou ficar calmo. Você tá bem? Buster Wolf! Buster Wolf! Então, mas o Hidden Gear é um golpe forte mesmo. E a SPG é a barra que antes chamava Top. T-O-P. Que é uma barra que você ganha habilidades extras quando você tem esse momento. Só que é um momento que é um combo. Você vai tomar um combo, você vai perder essa barra, você não vai ter mais acesso. Só que quando você tem acesso, você ganha o Heavy Blow, que é um ataque verde, né? Não sei se você reparou, que tem a aurinha verde, que ele tem bloco, você pode bater em cima do adversário, que ele... Pode fazer um counter. Ele vai pegar, vai segurar todos os golpes, vai acertar o cara se ele não defender, ele pode fazer no ar, no chão. Você ganha um pouquinho mais de potência nos ataques e você ganha acesso a Hidden Gear, que é um especial. E aí, qual é o truque para você usar com mais facilidade? Manter em primeiro ou em segundo, né? E usar no segundo round. Porque no segundo round você vai começar o round, se você não tiver gastado as barras, você vai começar cheio de munição, tá ligado? Sim. E se você tiver o SPG no começo, se você encaixar o primeiro combo que você encaixar no cara, você pode combar com o Hidden Gear. Olha. Ou no meio da barra, que ainda assim talvez você tenha, se você esteja fazendo a manutenção da sua barra para usar mais pro final da vida e tal. Porque no finalzinho do round é muito arriscado. Porque você já não vai ter vida, se você errar, você vai tomar um combo, você vai morrer. A minha recomendação é no começo ou no meio, e aí você vai ter toda a munição necessária pra fazer, e você vai usar. Não é mandatório, tipo, não vai salvar a tua ficha. Aí, Às vezes... Sua ficha. É um termo, desculpa. Não vai salvar o seu jogo. Se você estiver perdendo, ele não garante que você vai ganhar. Eu gosto de SPG. SPG? Ele fala, SPG. Eu gosto de SPG. Não, assim, de maneira geral, o que mais me incomodou, assim, tem como você jogar de maneira meio clássica? Tem. Sabe, tipo, eu consegui jogar... Dependendo do boneco, você pode jogar o clássico que ele... Eu acho que você tá se referindo é jogar meio zona em Street Fighter. Manter o cara em xeque, magia... E você não tem que usar todas essas mecânicas. Voadora rasteira. Voadora rasteira, pular parada e agarrar. Tem algumas coisinhas. Também, mesmo funciona. Mas os jogadores hoje não caem nisso. Caem. Depende. Eu joguei bastante online e tinha uma Preacher que caía toda hora no pulo no vácuo. Era o Vini. Depende. Se for nosso diretor aqui, aí cai em qualquer coisa. Não, mas eu tô falando sério. Tipo, a galera entendeu que algumas artimanhas não funcionam mais porque são truques velhos. Sim. E outros truques que eram certeza de funcionar, tipo pular e agarrar, você vai ter 50% de chance de funcionar porque a pessoa pode escapar do agarrão. Não, hoje tem pelo menos 3 maneiras de você escapar do agarrão, né? Você consegue, apertando os 2 botões juntos, você consegue. Se você for mais malandro ainda e souber, você pode dar 2 pra trás e o personagem dá uma fintinha pra trás e escapa. Mas sabe que desde Street 4 dá pra fazer isso. Eu lembro, Street 4 eu lembro disso, mas... Lobos velhos conseguem aprender truques novos. Então, você precisa aprender truque novo, também. Não adianta reclamar de jogo novo. Não, eu não tô reclamando do jogo. Eu não tô reclamando do jogo por isso. Minha reclamação principal do jogo são mecânicas demais. E eu sou um cara mais velho jogando jogo novo. Você imagina essa molecada mais nova que desiste extremamente rápido de aprender sobre esses jogos e com a infinidade de opções que você tem hoje pra jogar, cara. A opção de jogo um pouco mais lento, sim, é possível. Você não precisa treinar
todas as técnicas do jogo de cara pra aprender, mas aos pouquinhos você vai evoluir. Isso eu tenho certeza. E é necessário você conhecer todos os personagens dos jogos. Não, mas todo jogo é assim, mano. né? Todo jogo de lutas tem que... Todo jogo é assim. Ó, mas vamos pro intervalo agora. Daqui a pouco a gente vai assistir Cardcaptor Sakura e depois a gente volta com mais bate-papo aqui no Última Série. Então, sério. Última matéria de volta e olha, hoje o dia tá fantástico pra mim. Fantástico. Porque a gente só vai falar de jogo de luta e eu vou falar de outro jogo de luta, esse gratuito, desenvolvido pela Riot. Não tem data pra chegar, mas essa semana ainda você vai jogar um beta, porque o Brasil foi selecionado para participar do último beta alpha teste, na verdade não é nem beta, é alpha ainda, antes do lançamento do jogo, que é o 2XKO. Vocês jogaram a primeira vez que ele foi lançado abertamente pra galera experimentar? Não lembro. Joguei. Eu não lembro, cara. Não joguei. É que eu tenho... Mas vocês sabem do que eu tô falando. Não, o LOLzinho de luta, claro. pô. Tá bom, LOLzinho de então luta. tá bom. Não, e quando você fala de Riot, eu tenho um carinho todo especial pela mesmo? empresa. Vocês eram Tenho. lonzeiro, né? A gente... Você lembra. A gente, é mesmo. A gente trabalhou, sei lá, 3 anos numa empresa que quando dava 6 horas a gente ia... E saideira? Nossa, Saideira. Todo mundo vocês se eram- olhava assim, ó. Aí a gente tinha... Quem era A gente tinha a estrutura toda montada já no escritório, porque a gente trabalhava com games online. E aí a gente tinha, né, as bancadas com 5 computadores de cada lado, a galera já sentava. Quem era o E- reclamando do time? Tinha um Tinha uma monte. galera, já saiu Tinha um treta monte. lá, era complicado. Saía umas brigas nervosas, ó. E não só isso, a gente ficava jogando até umas 8 pro trânsito diminuir e ir embora. Quando chegava em casa, todo mundo entrava no Skype, na época nem usava, né, A Discord não o tinha. Discord. Entrava todo mundo no Skype pra voltar a jogar League of Legends e a gente Isso, ficava vocês jogando eram até viciados, 10, 11, meia-noite. Eu não lembro de vocês nessa época, porque a gente ficou um tempo sem se falar, mas Mas foi mano. uma época, pô, cara, foi de 2009, mais ou menos, até ali 2012, né? Ixi, A comunidade velho. ainda se respeitava nessa época. É, foi antes do servidor no Brasil, na verdade, Entendi. atualmente. 2012, desde o servidor, né? Mas ó, 2XKO não tem data pra sair, mas eles estão prevendo o lançamento ainda pra 2025. Se eu fosse chutar uma data aqui pra vocês, eu falaria depois de agosto. Porque Olha. ainda tem campeonatos e aí eles não vão querer queimar o cartucho no campeonato com pouca gente sabendo jogar e evitar a confusão, né? Então eu acho que depois de agosto, qualquer dia pode sair o 2XKO. O Alpha Labs 2 que vai sair, que é Brasil, Estados Unidos e Canadá, começa dia 18, vai até o dia 20, são só 2 dias de teste. Podia ser. Só pra rodar ali. Podia ser Brasil e Argentina, pra gente abater na Argentina. Não, mas é que eles estão com Os hermanos. Eles estão com fé no rollback deles que vai dar pra jogar bem com gringos, né? Tipo, a gente, o continente por isso que é o americano, teste, vai né? jogar tudo, tá ligado? Vai jogar Entendi. bem. E o jogo vem com 7 bonecos, 7 campeões, né? Que é o Darius, a Illaoi, o Brown, o Yasuo, a Ahri, o Echo, que já tinham aparecido, mais a Jinx, que foi apresentada recentemente como boneca nova e ela já tava Cara, saindo. Todo mundo já essa- sabia que ela ia sair, né? Mas... Essa acho que é a única reclamação que eu tenho pra fazer desse jogo. Óbvio, ao longo ele vai ter, sei lá, 150, a 200 chance campeões. é grande, Mas, pô, eles podiam dar uma equilibrada entre a galera old school e a galera mais nova, né, cara? você Acho que disse que os tirando. bonecos são, Só tirando a Jinx, acho que não tem nenhum boneco o das. Darius, das- o Darius é antigo. Não, o Darius é antigo. Não tem o Lee Sin, cara. Não tem o Lee Sin, cara. Que é artista marcial, cara. No jogo de luta. Jogo de luta. Ó, quero dizer pra vocês Oh. que o cast, o elenco do jogo final vão ser de 10 bonecos, então faltam 3. Nossa, É Tryndamere, capaz tem que ter o Tryndamere. do Lee Sin aparecer. Não vai ter o Tryndamere, não vai ter o O Lee Lee Sin Sin, é o cara também que não é acho. Não vai ter a Ashe, o Warwick. Nossa, o Warwick seria Pô, legal o também, né? Warwick, mano. O- Pô, o o Lee Sin- lobisomenzão. O Lee Sin é o cara que tem uma skin que parece o Sagat? É o que é cego É o que é lá. cego, é o monstro que é dublado pelo Wendel Bezerra, inclusive. Eu não manjo, eu sei que algumas skins. Enfim, a gente tem 3 bonecos ainda que não foram anunciados e talvez eles sejam, e aí vai ter o seu boneco. Porque a Catarina, por exemplo, ela não foi anunciada, É legal. mas ela já apareceu em vídeo. Então, A ela Catarina, tá no então cast, só de falta alguma 2 maneira. bonecos. O Timo. Não tinha pensado nisso. O Timo seria legal. Seria legal. Seria legal Timo- até vocês pegarem e falarem, podia ter o Lee Sin. Não. O Timo vai ser que nem o Mega Man no Marvel vs. Capcom. Vai ser que, pequenininho assim. é que o horroroso Timo, isso. ele é um pequenininho, assim, que planta os cogumelinhos, assim. Ia ser tal. da hora, ia ser da hora. Num jogo. Ó, o JXO é um jogo de tag, é um jogo estilo versus. Aqueles versus da Capcom, Marvel vs Street Fighter, X-Men vs Street Fighter, Marvel vs Capcom 3, enfim.
E os combos são daquele jeito acelerado. Você imagina aquela colocar um velocidade. monte de cogumelinho, troca o boneco, joga o inimigo em É cima o que eu tô daqueles falando. cogumelos, eles quicam, você joga ele pra É cima o que com a eu tô Catarina, falando. dá Então, ultimate. sensacional. Perfeito. Você só vai gostar enquanto for você que estiver usando. Mas é a gente Não, que eu vai vou fazer. adorar assistir isso, cara, porque Quando eu você jogar... tomar isso aí, você vai chorar, entendeu? Porque não é legal o boneco Pô, de... o Kong. O Kong ia ser legal Quem também. é o Kong? O Kong é um Ah, Kong. o Kong. É, o o Kong Kong. podia ter. Pô, Isso eu ele concordo Ele com você. bate bem, mano. Sim. Aí, ó. Tem boneco, assim, se for parar pra pensar na experiência de como foi o desenvolvimento de League of Legends, com a quantidade de campeões iniciais e toda a trajetória ao longo do, sei lá, quase 30 anos de jogo, sei lá quantos anos tem, eu tô chutando quase 30, mas tem Começou em tempo. 2010, 2009, né? Negócio 2009, acho que foi. ali, Enfim, né? 2009, mas tempo pra caramba, já vai... Os matemáticos. Ferrou. Eu vou deixar Tem- eles se enrolarem. Eu não vou Não, eu falar tô nada. quieto. Ele falou 30 anos. Sei lá, mano, 30 tem anos é o tempo Fatal aí. Fury, Ó, calcula é o Garou. Faz assim, vocês sabem que a gente aqui é de humanas, calcula vocês em casa que é de exatas, mas tem fala assim, ó, bastante é tempo. bastante tempo, É bastante é bastante tempo. Mas ao longo da jornada do League of Legends, todos os anos, todos os meses, semanas, enfim, tinha rotação de campeões, tinham novos campeões. A entrada de novos campeões era um evento. Né? Porque os personagens eram apresentados, alguns personagens apresentados com CG, outros com animações. Skin. Ele, quando ele entrava no jogo, a gente parava, né? Entrava na sexta-feira, normalmente tinha uma manutençãozinha no servidor durante o dia, aí no final da tarde ele entrava. Normal. E aí, praticamente, dependendo do boneco, às vezes caía o servidor, né? Porque o servidor era todo mundo jogando. Enfim, se o TriXKO seguir essa lógica, cara, vai ser De maravilhoso. publicação eu acho que vai. A treta que tá rolando tipo, a ideia principal da galera responsável pelo jogo, que é a Radiant, é uma empresa que ela foi criada pelos ex-donos, porque eles venderam pra Sony. Ex-donos do Evolution, né, o torneio de jogos de luta. Eles criaram essa empresa pra criar um jogo de luta mais simplificado. E o Rising Thunder, não sei se vocês lembram desse jogo, é um jogo gratuito de robô. Saiu e sumiu. E Na 2 anos velocidade que depois, em lançaram. 2019, um ano depois, né, em 2018, se eu não me engano, a Riot comprou a Radiant. Aí todo mundo, ixi, vai vir o LoLtinha. Vai vir um jogo de luta da LoL. LoLtinha é um Aí bom chama de nome, LoLtinha, mano. é. LoLtinha é um bom nome. E desde então, muito se falou sobre, mas nada se apresentou. Até que em 2021, se eu não me engano, eles soltaram as primeiras informações sobre o jogo. Em 2022 parece que ele sofreu um reboot. Precisou ser reiniciado o trabalho dele e tal. E por isso que ele tá demorando tanto pra sair. Mas isso são só boatos, tá? A gente não tem uma confirmação real de tudo, de toda essa história. Mas a principal preocupação deles era entregar um jogo acessível pra galera que não sabe jogar jogo de luta. E aí o pessoal da Riot fez o quê? Em vez de eles escolherem um modo mais simplificado de jogo, um Street Fighter 2 da vida, eles foram atrás do negócio mais cascudo de tudo, que é o Tag Team, cara. Se você assiste um campeonato de Marvel vs Capcom, se você assiste um Anime Fighter qualquer, assim, um Guilty Gear, qualquer coisa, você vai ver que, cara, não é fácil de entender e não é fácil de entrar nesse mundo. E eles estão achando que é, né? E não é por falta de conhecimento da galera Não, que tá a galera lá, né, que tá lá cara? é a Porque galera os mais caras que estão especializada lá do são gênero. muito especialistas. Mas por outro lado, eu vou falar um negócio assim. Eu lembro na época dos fliperamas ainda, quando saiu o Marvel vs Capcom, o X-Men vs Street Fighter, eu gostava de jogar porque era um jogo que era fácil. Frenético. Não, que era fácil de soltar especial. Coisas. De fazer, você conseguia fazer as coisas, entendeu? Exatamente. Então eu me divertia mais porque eu conseguia fazer as coisas. Esse é o pensamento, provavelmente, que eles têm. Então- Porém, no primeiro teste, no primeiro alpha que eles colocaram, foi uma galera que nunca jogou jogo de luta experimental, principalmente a galera do League of Legends. Novinhos e tudo mais. O que eles apanharam? Choraram. O que eles choraram? O que eles falaram, não consigo fazer nada nesse servidor. Tinha um Ai, tal de meu Vini lá? Deus. Mas é porque você tem que, além de você apertar o botão, você tem que fazer o comando da alavanca, né? Do direcional, não adianta só ficar clicando, né? Então, mas o TriXKO ele veio pra facilitar isso também. Eles tiraram todos os comandos de alavanca. Não tem motion input, que eles chamam, né? Que é o comando de movimento pra você Então o que é? Pra frente é soco, pra trás chute. O layout joga- de botão é soco fraco, médio, forte, ataque fraco, médio, forte, S1 e S2, que é especial, S1, e troca. Porque você é um tag, né? Você joga, você escolhe 2 personagens. Mentira. Você escolhe um e sua dupla escolhe outro. Porque é um jogo que força a combinação de jogadores. Pra trazer o League of Legends também. Então é você e mais uma pessoa contra duas Então, pessoas. Mas você não quatro pode jogar pessoas. sozinho? Não tenho certeza, mas eu acho que você não tem opção de jogar 100% sozinho. E se você tiver, você não vai ter certas vantagens. Isso
muda consideravelmente o rolê, hein? Não, mentira, dá pra jogar sozinho, mas é a questão das vantagens. Tem alguns modos, algumas estratégias que você pode fazer com ajuda, que sem ajuda talvez complique um pouco. É quase aquela época que você tava no fliperama perdendo, aí você chama seu amigo e fala, garante minha ficha aí, mano. Era tipo isso, só que você tem que fazer o handshake, né, que é a troca. Você troca e vai o cara lá. Eles melhoraram isso, né? Tipo, saiu desse jeito e a galera, pô, minha dupla é ruim, minha dupla não consegue fazer isso, minha dupla não tem o time. É quase vendo alguém jogar League of Legends. Mas quase, igual. É quase. E aí, nessa última atualização, que eles soltaram um vídeo extenso, 50 minutos, contando tudo que eles mudaram. Uhum. E nessa última, eles falaram que agora você tem a opção de ter uma dupla, que essa dupla só vai ficar na assistência. Só vai ficar botando o boneco na tela. E atacando e saindo. Aí tem uma outra opção que você mantém o seu boneco fixo na tela e você não troca. Mas tem uma outra opção, se você mantém o seu boneco fixo na tela e você não troca, a menos que o cara peça, aí ele troca. E aí, só que só no segundo round, tá ligado? Senão ele vai ficar com assistência. Será que ele vai ter negócio de chat de voz, então, um jogo integrado? Tem. Vai ter tudo, já tinha no primeiro, né? Vai continuar. Você reparou se os bonecos têm aquelas classes? Assassino, Ainda o DPS, não, né? O mas tanque. O Darius, por exemplo, ele tem ataque de bleed, né? De sangramento. Que outros bonecos ainda não tem debuff. Mas ele já veio com o debuff do jogo e tá bem forte. Imagina que outros bonecos também vão ter e eles devem adicionar uma coisa ou outra, assim. Porque aí poderia ter seleção de duplas, né? Eu jogo com o boneco mais tanque, você joga com o boneco de mais dano, com certeza. tipo, eu entro, sou o Zangief, seguro a galera um pouquinho ali e tal. Você bota esse cogumelo, joga o cara explode o cogumelo, fica com poison e aí já é. Você tem o Echo e a Ari, se eu não me engano, que são DPS frenéticos, assim. Os caras batem e não param de bater. Só que você tem o Brawl, que segura essas porradas, o Darius, que é um misto dos dois. O Echo se apanha, ele volta no tempo e o life volta. Você não viu, né? O Echo tem uma opção que ele dá o combo, aí você faz um negócio que ele fica uma sombrinha. Aí você continua batendo. Aí você escapa e aperta o botão, a sombrinha termina o combo, aí você volta. Mano, ele é muito forte, cara. Ele é muito forte. Tá bem diferenciado. É bom que todos os bonecos são bem diferenciados, assim, nesse sentido, né? É bom que eles criaram mecânicas, assim, pra tentar inovar sem... Eles vão ter que encaixar os poderes dos personagens do LoL agora no jogo de luta, né? Exatamente. E vai funcionar de um jeito diferente, provavelmente, né? Eles tentam, assim, tem um monte de easter egg de cena, tipo, o Brawl, ele é todo diferentão, ele se mexe com detalhes que outros personagens não têm. Meus bonecos não vão existir tão cedo nesse jogo. Malphite, Sion, Warwick, Wukong... Aí, ó, tá vendo? Não, talvez venha. O Kong eu tenho certeza que não vai demorar pra chegar. Eu gosto, ó, Tryndamere, Sona, Timo, Pop, não vai ter ninguém. Timo pior que talvez tenha. Pop legal, marretinha. Quem é o Pop? É a Pop. Quem é a Pop? É a tanquezinha. Tanquezinha de marretinha. Pô. Marretinha. Ah, tá. Não tinha, cara, tinha... Como é que era o nome do samurai? Esqueci o nome do samurai, primeiro samurai. Mas tá aí. Yasuo, ele tá no jogo. Não. O Yasuo não, o primeiro samurai. Yasuo. Masterin. O Masterin deveria. Não sei quem é. Ele é um clássico, cara. O Masterin tinha uma build AP, você lembra? Era muito difícil de fazer, mas os caras que conseguiam... Eu não fazia, a minha era de velocidade. Mas quando os caras faziam um AP pra você matar o Masterin, era uma treta, tinha um molequinho viu, que tinha uma besta no braço aqui também, que era legal também. Esqueci o nome dele, mas o pessoal jogava pra caramba com ele. O Vampiro também, Vladimir. Legal também. O Vladimir. Pensa nos bonecos que estão no jogo e quem você vai jogar, porque é melhor do que você pensar no boneco que nem tá ainda. Eu só quero meus bonecos, eu não quero os bonecos que estão no jogo. Como é que faz? Eu vou chorar, mano. O Riot. É o Riot. Isso é culpa da própria, isso é culpa de vocês, faz Riot, essa aí. verdade. Faz a nossa aí, pô. Dá meu time aí. Vocês têm um cast de quê? 100 mais, né? Nossa, sei lá quanto boneco tem. Contando skin ou não? Quando skin muda o boneco? Não, skin só muda o visual. Só muda o visual. Já tem algumas skins confirmadas, né? Tem um Yasuo velho, que eu não sei quem é, mas... É o Yasuo, velho. Então, mas ele tem outro nome. Não tem quem é. Não, tem outro nome. Porque eles sempre mudam os nomes. É o velho Yasuo. O Dir, você lembra do Dir? O Dir podia estar, mano. O Dir tinha Shitenho, velho. O Dir tinha sido da Fênix, da Tartaruga, do Urso. Cara, o Dir era mó legal, mano. Volibear, pô. Cara, mano, tinha muito boneco bom, velho. A gente vai fazer um programa de bonecos que a gente gostaria. Antes desse programa acontecer, você tem que fazer um programa de jogar com os bonecos que já estão lá. Pra entender e falar, pô. Então a gente faz e aí a gente pode falar, ó, esse boneco se encaixaria na build desse aqui.
E vamos ficar de olho. Provavelmente você vai encontrar a gente no beta que vai rolar agora, essa semana ainda, do 2XKO. É por convite, tá? Então talvez você tenha se inscrevido lá, mas não tenha conseguido receber nada. Então, sei lá, não fica triste se você conseguir. E se você achar o Porque vai ser dragão um tamanho menor. Se achar o dragão do lazer, é ele. Eles não sei se cabe o meu nick lá, vai ficar como... Meu nick lá vai ficar como bala de coco. Parquinho de Muito diver... bom. Parquinho de Bala diver- de coco, bala de coco. Me Parquinho acha de lá, diversões dos mais jovens. joga comigo e... Enfim, esse programa vai ficando por aqui, tá? Vamos terminar antes de vocês tentem especular mais ainda a quantidade de boneco, porque vocês nem falaram dos Soraka. bonecos do jogo, cara. Soraka. Nossa, Soraka é Olha bom. lá, ó, os caras não deixam nem eu terminar o programa. Mas é isso. Amanhã a gente tá de volta, então ó, não vamos perder a antimatéria, então.